Olá, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo para mais uma live. Hoje a convidada é a professora Rosângela. Eu já vou fazer o convite para ela. Por favor, aqueles que já entraram na live, se puderem me dar um feedback, para a gente saber se está dando para ouvir bem e ver bem. Enquanto isso, eu vou chamando a professora Rosângela. Ok? Oi, professora, tudo bom? Tudo bem, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Só a senhora está com o celular ao contrário. Aí a senhora está ficando assim de cabeça para baixo. Aí, agora melhorou. Muito bom, muito bom. A gente está abrindo agora a live, né? Esperando as pessoas irem chegando. Tá. Então, estou pedindo para eles me darem o feedback aqui, como que está o som, como que está o áudio e o vídeo também. A gente já iniciando, né? Nós estamos com 111 pessoas já, professora. Tá bom, ótimo. Muito bom, né? Muito bom. O pessoal, esse horário o pessoal está chegando da fazenda, né? Então, chega em casa, dá para comer alguma coisa, tomar um banho. E aí vim aqui aprender um pouquinho. Enquanto isso, os outros vão entrando. Já tem bastante gente mandando coração para a senhora aqui, ó. Um monte de coraçãozinho. Muito obrigada. A senhora é uma pessoa muito querida. Quando a gente divulgou, né, no WhatsApp, nas nossas listas de transmissão, muita gente escreveu: nossa, minha professora querida, que saudades. Então, acho que tem vários ex-alunos que vão participar da live. Eu acho que deve ter chegado a uns 3.000 e tantos alunos. Foi, isso mesmo. Deu Muita gente. bastante gente, muita gente curtindo, muita gente. Fiquei bem feliz. Agora são 7h25, mais uns 5 minutos, a gente começa no horário, né? E aí a gente segue com as perguntas. Mais ou menos 1 hora e 20, o tempo que a senhora necessitar, tá? Não Tá bom. temos pressa. Vamos seguindo aqui com as perguntas. Ó, Zezé tá falando, minha amiga, mandando um coração. Quem que é ex-aluno da professora que já entrou? Manda um oi aqui pra gente saber. Tem Eu um que fui. Já tem bastante gente acenando. a Lana. Ah lá, Luiz Carlos Zambon. Você vai ver, acho que bastante gente conhecida. Joels. Né? Muito bom. Você só sabe que eu fiz meu mestrado em Jaboticabal, né? Com o professor Nader lá na Preventiva. Eu tenho muitas saudades. Foi um tempo muito bom que eu passei aí na Unesp Jaboticabal. Gosto muito daí, demais. Os alunos, eles gostam de Jaboticabal e eles vêm às vezes de São Paulo, quando chegam estranho, depois não querem ir embora. É. E o campus é lindo, né? Tem aquelas árvores, quando elas ficam floridas, é a coisa mais linda. É um campus muito bonito. A cidade é quente, né? Bem quente. Mas eu que gosto, eu sou suspeita. Tá um calor. Então, É. Olha, Juju Henrique tá falando que saudades. tá vendo? Bastante gente. Oi, professora. Oi, professora. É gostoso isso, né? É. É bom. É bom. Os alunos que levam a gente no coração, isso é muito bom, né? Eu acho que é a melhor coisa que a gente escolhe são essas frases, esse carinho dos alunos. Não é administração, não é nada. Eu sempre fugi de administração, porque eu sempre gostei da sala de aula e do laboratório. Então, é a melhor coisa. Essa é a melhor resposta que a gente tem da atividade, né, que você exerceu. Eu gosto dos meus alunos, nossa.
É. E eles gostam da senhora, dá para ver aqui como que eles mandaram as mensagens, né? Contentes aí com a participação. Eu fico contente de ver isso, né? Eu dei aula há pouco tempo, dei aula há 7 anos, mas gosto também da docência, gosto bastante. É muito, muito gratificante, né? E ser professor hoje no Brasil é um desafio, né? É um desafio. E eu era muito brava. Nossa, uma caninana. Mas eles aprendiam, não é? Fala a E verdade. É, hoje lembro até dos nomes dos parasitas. tá vendo? Muito bom. Olha, já estamos chegando no nosso horário. Mais uns 2 minutinhos e eu já abro oficialmente o nosso bate-papo. E assim a turma vai chegando devagarzinho. Nós vamos continuando aqui. Então, quem quiser mandar oi para a professora, aproveita esses minutinhos e depois nós só vamos conversar de parte técnica, né, professora? Vamos apertar a turma aí. Vocês estão ouvindo? Luiz Carlos, você pôs uma interrogação? Você está ouvindo bem? O Zambon é um grande amigo. Olha lá. Será que ele não está ouvindo? Ah, está ouvindo. Então tá bom. Eles me Qual que é? ouvem quando eu falo? Vocês estão ouvindo bem a professora? Ouço bem. Estão ouvindo bem. Então tá bom. Bom. Tem bastante gente aqui no WhatsApp também, mandando perguntas. Vou deixar o meu celular de apoio aqui também. Aí a gente vai seguindo pelo chat, pelos comentários. É que às vezes passa muito rápido, né? E se eu não É, conseguir anotar todas as perguntas, a Juliana, que é do Vida Vet, ela também está acessando e aí ela vai me mandando no WhatsApp e eu vou repassando as perguntas aqui, porque passa muito rápido. Estão falando que o som tá bom, que o vídeo tá ótimo. Bom, dá o nosso abraço aí pro professor também. Bom, em ponto. Então nós vamos iniciar a nossa live. E eu queria agradecer a participação de todos, né? Dos que estão presencial agora, dos que vão estar assistindo depois pelo nosso canal do YouTube. Agradecer a presença de vocês e agradecer em especial a presença da professora Rosângela Zacarias Machado, que é professora titular do Departamento de Patologia Animal da Universidade Unesp, campus de Jaboticabal. A professora Rosângela, ela é uma das maiores especialistas no assunto que a gente está trazendo para esse bate-papo aqui hoje, né, que é conversar um pouquinho sobre o tripanossoma bovino. E nós procuramos, então, fazer essa live de perguntas e respostas, né? Porque nós recebemos aqui no Vida Vet, para aquelas pessoas que já conhecem o nosso canal e aquelas que estão entrando aqui pela primeira vez, a gente recebe muitas dúvidas com relação a diagnóstico de tripanossoma no laboratório. Mas antes de falar sobre o diagnóstico, é importante conhecer a doença, né? É importante saber os principais aspectos. Então, a presença da professora Rosângela aqui hoje, ela é fundamental para a gente iniciar esse bate-papo, né? E que a gente termina falando um pouquinho de diagnóstico. Então, eu peço a vocês que estão entrando, né?
De vez em quando eu vou dando essa chamada novamente para os que vão entrar depois, que mandem as suas dúvidas ou as suas perguntas para a professora Rosângela e eu vou repassando assim que eu for conseguindo anotar. Bom, então, professora, muito obrigada de estar aqui com a gente, né? Se a senhora quiser fazer alguma introdução para os seus ex-alunos e também para as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, a palavra é sua. Aí depois eu começo as perguntas. Eu gostaria só de falar, dar uma boa noite a todos, agradecer por eles estarem aí presentes, assistindo essa live, né? E eu espero que eu possa contribuir um pouco para o conhecimento de todos. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu falo, não sei, vamos estudar juntos, né? Mas muito obrigado pela atenção de todos. Isso mesmo. Pessoal, então, como o público ele é diverso, né? Tem gente que conhece muito sobre o assunto, tem gente que está chegando agora. Então, nós vamos fazer nesse primeiro módulozinho nosso aqui uma recapitulação do que seria a enfermidade. Então, eu vou fazendo as perguntas para a professora numa sequência já epidemiológica para a gente poder raciocinar em cima e depois trazer as dúvidas de vocês. Podemos seguir assim? Acho que fica bom para todo mundo, porque aí a gente padroniza, né? Para aquelas pessoas que nunca ouviram falar e aquelas que já ouviram falar, tenham um pouquinho de paciência, porque tem colegas aí que também estão aqui para aprender, né? Professora, queria a primeira pergunta, então. Como é a forma correta da gente chamar essa doença? Tripanossomose ou tripanossomíase, existe alguma diferença ou a gente pode adotar a tripanossomose como um termo correto? Você pode adotar as duas. Você Ambas. pode tripanossomose ou tripanosomíase. Ok. Todas as duas formas são corretas. Ok. Quem seria o agente causador principal, né? Porque nos seres humanos ele é muito conhecido, né? E nos animais, quem seria o agente causador principal? Ele é um protozoário? Como que é essa classificação hoje? Bom, o tripanossoma, gênero tripanossoma, é um protozoário, né? E dentro desse gênero tripanossoma você tem várias espécies. Uma espécie que é muito conhecida de todos é o Trypanosoma cruzi. Lembrando que ele também pode infectar os animais. Uma ampla gama de animais, o Trypanosoma pode infectar animal doméstico e silvestre. Mas o Trypanosoma, no Brasil, duas espécies que nós temos em animais. O Vivax, Trypanosoma vivax, e o Trypanosoma evans. O Trypanosoma vivax, ele parasita mais os ruminantes, mas isso não quer dizer que ele não possa infectar outros animais. Ele infecta equinos, ele infecta o cão, e ele também infecta camelos. Então, você tem outros animais. Mas a doença passa a ser muito mais grave nos ruminantes, por causa da produção. A produtividade, seja ela por carne ou leite. Então, por isso, tem essa importância maior. No Brasil, então, lembre que nós temos o cruzi, nós temos o vivax e o evans. Tá? Certo. E a senhora falou muito bem, né? Pontuando muito bem. Ele se torna importante na parte da pecuária, dos animais de produção, porque ele leva, por algum motivo, né, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, essa quebra na produtividade, né? Então, o que ele causa dentro do organismo animal que possa justificar isso assim, de uma forma que seja fácil de explicar, né, para o pessoal entender? Bom, o Trypanosoma, quando era bom também que ele soubesse com relação à transmissão. Sim. Você tem esse Trypanosoma presente na África junto a outros, como bruça e bruço, congolense, que graças a Deus não tem aqui. Mas lá na África você tem uma transmissão que a gente chama cíclica, porque lá tem um vetor, é um inseto, a glossina,
e ela transmite, porque o parasita multiplica nessa glossina. E eles têm também a transmissão mecânica, que é feita por insetos hematófagos. Uhum. Eles têm áreas ali também na África que a glossina não existe. Então, a transmissão mecânica é importante. No Brasil, e você considerando a Colômbia e outros países aqui fronteiriços, a gente tem a transmissão mecânica pelos tabanídeos, hematóbia e estomox. Então, nossa transmissão é simplesmente pelo sangue que fica na probóscide desses insetos, que vai passar de um animal para o outro. A hematóbia, ela permanece mais nos animais. Você vê que ela não consegue caminhar muito, ela fica muito próxima dos animais. Mas a estomox, ela é capaz de viajar 5 quilômetros. Então, é um problema se você tem uma propriedade próxima de outra que não tenha doença, você pode disseminá-la através do inseto. Tabanídeo vai depender muito de matas que são próximas da propriedade. E tabanídeo também, ele tem um período, ele começou agora, a população dele em setembro e vai até maio. Ele bate um pouquinho com o fim do período do chuvoso e início do período de chuvas, né? Então, é importante essa transmissão. Agora, uma vez infectando o animal, a primeira coisa que vai acontecer é a multiplicação desse animal, porque ele tem um período pré-patente aí, em torno de 7 até uns 12 dias. Então, você vai ter uma parasitemia muito alta. Lembrar que Trypanosoma gosta muito de glicose, então ele consome muita glicose do hospedeiro, né? E como ele também multiplica no endotélio dos vasos, então ele vai causar uma reação e uma patogenia, né? Então, o primeiro fator importante aí é a anemia. Certo. Você vai ter anemia. Depois ele vai distribuindo por os outros órgãos. E aí ele vai causando lesões nesse animal. E ele chega até o líquido cefalorraquidiano, ele chega aos olhos, ele causa lesões nos olhos, né? E hoje a gente sabe que ele tem um refúgio ainda. Quando você faz um tratamento, ele foge do agente da droga e vai para o tecido gorduroso e para a pele. E fica ali, na moita. A hora que ele puder voltar, ele volta, né? Então, são vasculites que você vai ter, lesões nesses órgãos, o animal vai emagrecer, ele vai ter perda na condição física, e aí é onde diminui a produção. Se for gado de leite, você tem aí perda de produção que pode chegar até quase 50%. É muito alto. O prejuízo no gado de leite é muito alto, né? Além da mortalidade e infertilidade que você tem também nos touros, abortamento, eu vi abortamento na Paraíba, né? Infertilidade. Isso a gente chama de perdas diretas. E você tem as perdas indiretas, que é na produção de carne que reduz, no leite. E isso também leva à deficiência proteica na carne e até no próprio leite, que vai acabar interferindo na alimentação do homem, que utiliza esses produtos. Então, o principal é essa vasculite. Se desse para a gente mostrar essas lesões, você tem, assim, quando você rebate a pele do animal, você vê aquelas
pontos, nem é pontos mais, são áreas hemorrágicas, muito grande, porque ele causa esse processo. Então, só para eu também entender que isso me interessa bastante. Essa vasculite é uma ação direta do parasita ou é uma reação pelo processo inflamatório que ele causa? Fazendo as duas coisas. Ok. Também uma probabilidade de produtos, substâncias que ele elimina, que podem ter reação. Tá. Eu trabalho bastante com a parte de mastite, né? E na mastite, toda essa reação inflamatória, ela é consequência, muitas vezes, das endotoxinas, né? Do LPS, das bactérias. Então, eu posso fazer esse paralelo também com o tripanossoma. Então, é uma ação direta dele sobre as células, né? Do endotélio e dos órgãos, e também uma ação indireta do processo inflamatório em resposta à presença dele. Você vai encontrar lesões, assim, linfonodo, em baço, no fígado, no coração. Quando você olha o coração, ele tem um processo inflamatório que lembra o processo inflamatório do cruze, mas você não tem a mastigota lá. Você tem proliferação de células mononucleares, então ele vai causando lesões em todos os órgãos. Então, pessoal, olha como é importante conhecer, né? Conhecer a patogenia, como que o agente trabalha dentro do organismo do animal. Isso consegue explicar, como a professora fez o link, o sintoma clínico, e lá na frente eu acho que ela vai fazer o gancho com o diagnóstico, né? Com as manifestações clínicas, as sintomáticas, que a gente pode conversar daqui a pouquinho, né? Os impactos na reprodução, professora, como que a senhora enxerga isso? A senhora já falou que tem visto, né? Na Paraíba já chegou a pegar positividade em abortamentos, e nos índices reprodutivos, é grande? É muito grande, porque, como eu disse, causa infertilidade no macho, né? Porque a doença ela pode ser aguda, ela pode ser crônica. Essas doenças agudas, aí você consegue fazer um diagnóstico, você é capaz até de encontrar o parasita circulando. Certo. Então, você imagina um touro produtor de sêmen, ou então uma novilha gestante numa fase aguda, né? Como ele caminha para vários órgãos, ele vai causar infertilidade. Então, nós temos até trabalhos, junto com a professora Lindsay, que a gente encontrou esse parasita no testículo, né? E duto espermático, e a gente encontra também em estruturas também do sistema genital de fêmeas. E ele causa abortamento. Então, se ele causa abortamento, é porque ele chega até aqueles cotilédonos ali, e aí causa um processo inflamatório, e aí nós temos o abortamento. Mas ele causa linfadenopatia, você vê os linfonodos aumentados, você tem diarreia às vezes, como ele chega até o olho, lacrimejamento, você tem perda de apetite, o animal, uma das coisas que eu observei é emagrecimento. Parece que ele vai virando um papel, porque ele vai afinando, então é uma caquexia assim, muito grande, o animal perde muito peso. E se ele chega no sistema nervoso, você tem alterações nervosas que lembram muito os sintomas da raiva. Então, a gente fala o seguinte, não são patognomônicos os sintomas, porque outras doenças também podem ter esses mesmos sintomas. O Alan está falando aqui, ó, diarreias pretas, porque se você tem hemorragias, né, ali, você vai ter também a diarreia negra, mas precisa fazer o diagnóstico diferencial com outros agentes que causariam isso também. Certo. E a gente escuta muito também, recebe muita ligação por parte das fazendas, né?
perguntando, olha, o tripanossoma só vai dar esse sintoma que o animal fica fraco, fica deitado e tem esse emagrecimento progressivo? Isso é porque ele não consegue levantar e ir se alimentar no coxo, mas aí a senhora já explicou, não, ele consome muita glicose, né? Então o animal entra num estado de dependência mesmo de suporte, né? Então Mas o esse animal, emagrecimento, ele é rápido, professora? e ele perde o apetite. E ele Certo. fica fraco, então ele não consegue levantar, às vezes, nem para se alimentar, ele perdeu o apetite. Então, o emagrecimento é muito grande, é grande. E esse emagrecimento, ele é rápido ou ele é crônico, igual na leucose? A leucose a gente tem aquele processo crônico de emagrecimento lá no final da vida do animal. Em No... animais jovens, ele é mais rápido, porque o coitado está em crescimento. Em Certo. animais adultos, ele é um emagrecimento mais lento. Ele vai consumindo, inclusive, a energia muscular, né? Ele vai fazendo gliconeogênese. Então, ele vai emagrecendo. Isso é muito importante. E as pessoas sempre têm a dúvida, né? Quando pegam o animal numa situação dessa, de emagrecimento, anemia, a dúvida principal é tristeza, pode ser tripanossoma, o que é que pode ser? Né? Por que que esse diagnóstico diferencial é muito importante? Eu fico um pouco assim apreensiva quando me ligam e fazem essas perguntas. E eu vou dizer por quê. Porque o veterinário ele precisa fazer diagnóstico diferencial. Ele, no mínimo, ele tem que ter um microscópio, ele andar com lâmina dentro do carro, lâmina bem lavada dentro de um vidro com álcool, papel higiênico fino para poder enxugar aquilo ali, e para ele enrolar a lâmina depois que ele fizer o esfregaço, e não fazer também aqueles esfregaços grossos que você não vai enxergar coisa nenhuma, né? Nem fininho demais e nem grosso. Por quê? Ele fala assim, mas eu chego lá, a fazenda fica muito distante. Eu sei que fica, mas você pode até tratar o animal. Mas antes, colhe o sangue, ou você colhe o sangue com EDTA e você chegando lá, você faz a lâmina, ou então você já colhe uma gotinha de sangue, coloca ali na lâmina, faz, seca bem, marca a lápis ali no esfregaço, enrola no papel higiênico, leva aí, quando chegar lá você vai corar. Mas você pode já instituir o tratamento. Agora, pode ser que o tratamento não seja aquele que você instituiu, porque o seu diagnóstico pode mudar. Isso está acontecendo demais. Eles ligam aqui, olha, eu tratei, já fiz o tratamento completo com o Vivendi, o animal continua, agora voltou tudo de novo. Gente, olha aí, você tem muito carrapato? Nossa, está bombando de carrapato aqui. Olha lá, vai lá, tira a temperatura do animal, olha a mucosa, como que está? Olha, você pode estar com anaplasma aí. Então, professor, eu vou mandar o sangue para a senhora. Aí está cheio de anaplasma. Tem uma fazenda aqui que os touros são touros para sêmen. Central. E esses touros estavam assim adoecendo com anaplasma em quantidade, e eles pensando em tripanossoma, porque tudo virou tripanossoma. Então, se você não faz um diagnóstico diferencial, nem que seja uma lâmina corada, gente, fica difícil. Vocês vão ficar gastando medicação, não vão acertar o diagnóstico. Então, tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Isso. Tem um colega nosso, Malaco, que está colocando aqui uma observação no chat. Há muita coincidência com a anaplasmose. Malaco, nós trocamos muita figurinha, ele sabe disso. E a anaplasmose é cruel, gente. A gente não consegue hoje, com a medicação, eliminar o anaplasma 100%. Todos os medicamentos estão atuando aí em torno de 80%.
Antigamente você fazia uma dose de tetraciclina LA, funcionava bem. Hoje você faz 3 a 5 dias para conseguir controlar. Nossa. Então, é difícil, porque o anaplasma ele tem muitos genótipos. Você encontra circulando no mesmo animal diferentes genótipos. E às vezes depois de um Trypanosoma vivax, vem o anaplasma. Ele é oportunista também. O Malaco fez essa pergunta. Ele falou assim: o anaplasma pode funcionar como um imunodepressor e aí o tripanossoma se aproveitar? Pode. Ou o contrário, porque o Trypanosoma vivax também imunodeprime o animal. E aí se o anaplasma aproveita também para poder multiplicar e causar todos aqueles problemas. E além de tudo é a anemia, né, que ele causa. Somada à anemia causada pelo Trypanosoma vivax. E assim, aproveitando esse gancho que vocês estão dando, né, tanto o pessoal de campo quanto a professora, existe algum trabalho que vocês já fizeram que correlacione essa infecção mista entre o mesmo animal apresentar anaplasma e tripanossoma? Trabalho a gente não tem, a gente tem Ou comprovação. informação? Você tem co-infecção, né? Uhum. O pessoal pensa em babésia, mas babésia, o animal tendo contato com a babésia, ele desenvolve uma imunidade que eu considero mais duradoura. Agora, o anaplasma é difícil a imunidade dele, porque ele faz muita diversidade genética. Então, é difícil. Então, você tem co-infecção com babésia, com anaplasma, com tripanossoma, e aí vem aquela série de vírus que podem acometer os animais, né? Leptospirose, brucelose, rinotraqueite, e aí eu acho assim, quem tem os animais tem que ter um controle sanitário muito grande, fazer vacinação, muita limpeza, controle de carrapato, que está ficando difícil, mas precisa achar um bom controle de carrapato. Né? Uso Porque de agulhas compartilhadas, professora? Como? O uso de agulhas compartilhadas ou frascos de remédio, de vacina, A isso é comum? disseminação do Trypanosoma vivax, ele se deu com o uso de agulha compartilhada no uso da oxitocina em gado de leite. Porque eles usam bastante, né? E aí foi o que aconteceu. Uhum. E outra pergunta que tem aqui é: existem animais somente clínicos ou se a gente pode ter animais portadores assintomáticos ou subclínicos? Você tem animal clínico quando ele, por exemplo, ele sofre a primo-infecção. Tá? Logo depois, ele vai entrar numa fase crônica. Nessa fase crônica, ele passa a ser um portador. Por isso que quando se faz o tratamento de um rebanho que você deu o diagnóstico de Trypanosoma vivax, você tem que fazer o acompanhamento daquele rebanho, tanto com a sorologia como a PCR, que vai detectar o DNA do parasita. Você não pode abandonar esse controle, porque aquilo que eu falei é importante. O tripanossoma, ele escondeu lá na gordura ou na pele. Aí ele vai dar um diagnóstico negativo. Então, você tem que ir acompanhando. E também evitar de colocar, de trazer animal de outras propriedades para a sua propriedade. Você tem que fazer o exame desses animais primeiro. O que adiantou você usar todo o tratamento recomendado com o vivêndio, e aí você vai lá e compra mais animal no leilão sem nenhum exame e introduz de novo na propriedade. Aí você fala, o vivêndio não foi eficiente. Não, quem não foi eficiente foi você, porque o tratamento foi feito, mas você trouxe animal que você não sabe se tem a doença ou não, e ainda outras doenças.
E aí reintroduz tudo de novo. Introduz tudo de novo. Essa parte do diagnóstico, eu acho que é uma parte que o pessoal vai perguntar bastante, já tem aqui algumas perguntas, né? Mas só para a gente encerrar esse primeiro bloco, nós já estamos aí na primeira meia hora, a professora já explicou quem é o agente causador, como é a transmissão, né, onde ele vive, como é a transmissão, quais são os sintomas clínicos, o que ele causa dentro do organismo do animal, que existe, sim, a presença de animais que se tornam crônicos, porque o mecanismo de escape do T. vivax também pode acontecer e ele fica na gordura e na pele como escondidinho, né? E aí vem mais duas perguntas. Qual é o impacto de eu manter um animal crônico, entre aspas, assintomático, né? Qual que é o impacto epidemiológico, porque nós estamos entendendo aqui que isso não é uma doença do indivíduo, ela é uma doença do rebanho, né? Ela começa com o indivíduo, mas rapidamente pode se espalhar, porque a gente já sabe, tanto de forma iatrogênica quanto pela presença das moscas hematófagas. Então, qual o impacto para uma fazenda de manter um animal crônico? Não fazer os testes, então não sabe que existe, né? E mantém. Olha, você tem que acompanhar os animais. Tem um veterinário lá em Poços de Caldas, Felipe, e ele é muito bom nessa área e ele acompanha os animais. E tem animal que não recupera. Tem animal que você repete tratamento e daí ele não recupera. Então, esses animais, a melhor forma é você eliminar, tá? Porque interessa a você um rebanho que ele pode ter até a sorologia positiva, mas que ele não seja reservatório. Isso é que lhe interessa para você. Agora, a gente nota que depende do indivíduo, a resposta do indivíduo. Tem animal que tem uma recuperação muito boa e tem animal que não recupera. E aí ele fica como um portador e ele vai acabar disseminando novamente a doença no rebanho, porque você tem um fluxo de nascimento de animal na propriedade e esses animais vão sofrendo a possibilidade de infecção. Certo. Então, essa transmissão mãe para feto também ocorre. Ocorre. A transmissão transplacentária, ela ocorre, principalmente se a mãe tiver gestante, tá? Agora, depende da fase, porque o abortamento ele ocorre nos primeiros 4, 5 meses. Depois já não tem o abortamento mais, mas pode nascer bezerro fraco também. Agora, se a mãe, nessa fase inicial da gestação, pega na fase aguda, você tem o risco de ter o abortamento. Eu vou fazer um paralelo aqui com a BVD, porque também teve uma pergunta parecida, né? A BVD, a gente tem o animal persistentemente infectado, né? Que é o animal que se infecta na gestação, no período onde ele não está ainda capaz imunologicamente. Então, ele reconhece o vírus da BVD como dele. No tripanossoma, isso pode acontecer. Uma mãe que é crônica entra num processo gestacional, pode haver, por todo o estresse da gestação, dos hormônios, essa recrudescência do tripanossoma, da gordura e da pele para a circulação sanguínea e chegar ao feto? Pode. Pode acontecer isso no tripanossoma? Você tem uma reagudização, né? Por causa dessa gestação, desses hormônios que estão ali circulando, né? E isso aí pode qualquer doença. Certo. E aí esse produto, esse bezerro pode nascer um bezerro positivo, saudável, entre aspas, né, debilitado, mas vivo, e ser um transmissor para os demais, ou normalmente ele é um natimorto, ou ele nasce e morre? Natimorto. Ok. Tá, entendi. Quero Quando a uma gente... pergunta aí sobre vacina. Sim. É muito difícil você ter uma vacina contra tripanossoma, porque ele tem
aquela proteína de superfície que faz a variabilidade. Como é que você vai fazer uma vacina se esse tripanossoma continuamente ele está mudando? Eu testei uma vacina para um grupo de ingleses da Universidade de Liverpool. Nós testamos com uma proteína recombinante, com 2, com 3, com 5 proteínas recombinantes. Foi um desastre total. Não protege. Não protege. Porque o parasita muda muito. Ele tem uma vestimenta que ele muda e ele continua enganando todo mundo. O mecanismo de evasão dele é muito potente, né? Então, para quem pensa numa vacina para tripanossoma, nós ainda estamos muito longe dessa vacina. Muito longe mesmo. Olha a malária, que até hoje nós não conseguimos uma vacina. Os parasitas, eles não têm cérebro, mas eles são mais espertos do que a gente. Com certeza. É isso, eu não duvido, professora. Ai, gente. Olha, tem várias perguntas aqui sobre diagnóstico, que acho que é o que mais está interessando o pessoal, né? Tá então, bom. se a senhora puder dar uma pincelada para nós, o que a senhora prefere? Entrar já no diagnóstico ou dar uma pincelada no tratamento e depois a gente passa para o diagnóstico? Melhor falar do diagnóstico, né? Deixa o tratamento por último, né? Então, vamos lá. Então, o diagnóstico, por exemplo, se o animal está na fase aguda da doença e você desconfia, tira uma gota de sangue, põe entre lâmina e lamínula, vai no microscópio, você vai ver os tripanossomas se mexendo. É fácil dar o diagnóstico. Se está na fase crônica, é difícil. Você não vai encontrar com facilidade o tripanossoma. Então, você tem um diagnóstico sorológico, que vai detectar anticorpos anti-tripanossoma vivax. Ele não garante a você que o tripanossoma está lá. Ele está dizendo para você, formou-se anticorpos anti-tripanossoma vivax porque o animal teve contato ou está tendo contato com o agente. Então, você está detectando anticorpos. Se você quer saber se o parasita está circulante, então você tem que fazer técnica molecular de detecção de DNA. E aí você tem PCR convencional, que funciona muito bem, é uma técnica muito boa, e tem uma técnica que é mais sensível do que a PCR convencional, que é o LEMP, que funciona melhor. Aí, então, você vai saber, é o que eu falei do Felipe. O Felipe trata e depois ele manda fazer PCR para ver se os tripanossomas estão circulando ou não. Aí tem positividade sorológica, mas não tem DNA do parasita. Tá? Então, esse é o ponto. Agora, o que a gente tem de problema na sorologia? A sorologia, a detecção de anticorpos, ela dura um tempo. A hora que você trata um animal, 30 dias depois declinou o nível de anticorpos, que pode até chegar o animal ser negativo ou então um animal que é positivo, mas ele é fraco positivo. Porque a produção de anticorpos está muito na dependência da presença do tripanossoma circulante. Se decai a parasitemia, vai decair o nível de anticorpos. Então, você tem aí em torno de 30 dias após o tratamento e que vai durar mais ou menos o nível de anticorpo de um animal que mantivesse assim fraco até uns 100 dias. Se o tripanossoma aparecer, você vai ter um aumento novamente do título de anticorpos, tá? E aí é que você tem que pensar, olha, um animal que deu negativo, ele é verdadeiramente negativo, principalmente se ele foi tratado.
Então, é sempre bom repetir o exame para você ter uma confirmação. Isso. Adriana Tunin, ela fez uma pergunta, né? Se a sorologia é então eficaz como teste de diagnóstico. Acho que a professora conseguiu responder bem essa sua pergunta, né, Adriana? E lembrando, né? Porque se você não tiver a sorologia, como é que você vai saber se o animal teve contato ou não com o parasita? Isso aí. Né? Isso mesmo. E aí, já enganchando a próxima pergunta da Belmonte Camila, na sorologia, podemos ter uma reação cruzada do T-Vivax com agentes da tristeza parasitária bovina? Não. O tripanossoma, ele está lá naquela família Trypanosomatidae, e o filo dele é muito diferente do filo onde você tem babésia, que é a apicomplexa, é bem separado. Então, não tem com babésia e tampouco com anaplasma, porque o anaplasma ele é da família Anaplasmataceae. Então, ele é bactéria, o anaplasma. Então, você não tem reatividade cruzada com os agentes da tristeza. Mas você pode ter reatividade cruzada com outro tripanossoma. Por exemplo, o tripanossoma evans. A gente fez um antígeno recombinante que não está dando reatividade com evans, mas eu não testei com T-cruze, por exemplo, porque é difícil achar um animal com T-cruze e eu vou ter que infectar animal para produzir soro, não tem condição. Agora, animal com evans, a gente tem alguns soros, a gente está testando. Às vezes, a reatividade ela é baixinha, ela vai, por exemplo, até 1/80. Por isso, a gente até utiliza como ponto de corte 1/80, porque acima de 80 já não dá reatividade cruzada mais. Tá? Interessante. Tem uma outra pergunta aqui, se o Evans e o Vivax apresentam a mesma sintomatologia clínica. O Evans, ele parasita mais os equinos, né? Então, a sintomatologia é parecida, porque o sinal é o principal também, a anemia, né? Então, eles são tem uma sintomatologia que é parecida. Mas lembre-se que Evans em bovino, nós infectamos bovinos, desaparece assim, o animal é bem resistente ao Evans, os bovinos. Mas são os cães, os equinos e capivaras, que são bem sensíveis ao Evans. Tá? Então, no Pantanal, a gente encontra a polisculiambose, né? Como eu digo, né? Tem o Evans, tem o Vivax, tem o Cruze lá, tem roedores, né? Então, tem que fazer um diagnóstico diferencial, né? Eu chamo de polisculiambose. Ele sendo mais esperto do que nós mesmos. Outra pergunta aqui da Adriana Tunin. Professora, não é melhor, então, fazer o PCR direto? Acho que ela quis dizer, em vez do teste sorológico, fazer o PCR direto? Eu acho o seguinte, eu sou uma clínica, eu adoro clínica, né? Então, você tem um animal, a primeira coisa que você tem que fazer na propriedade é uma boa anamnese. Isso é importante. A partir daí, você pode até escrever do lado quais são os possíveis diagnósticos. Aí, o que eu devo fazer para concluir o meu diagnóstico, né? Então, aí você de cara já pega o sangue e manda para mim fazer PCR. Eu vou ganhar dinheiro fazendo PCR. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é que você possa
confirmar o seu diagnóstico. Então, a anamnese, você tem que perguntar quando começou essa doença na propriedade. O senhor introduziu algum animal nessa propriedade? Há quanto tempo o senhor introduziu esse animal? Os problemas começaram quando o senhor introduziu? O senhor tem muita mosca aqui? O senhor tem muito carrapato? Então, você começa a investigar o que está acontecendo. Aí você tira o sangue, aí você vai fazer uma detecção direta, que é gota espessa, para ver se acha tripanossoma ou não, ou você vai fazer um esfregaço corar e vai lá olhar no microscópio para ver o que pode ser, né? A partir daí é que você vai falar, bom, então eu vou fazer a sorologia e vou pedir a PCR. Agora, o que eu tenho feito? Eu faço a sorologia. Aí eu vejo se deu muito alto o título, aquele sangue, eles já mandam sangue com EDTA, eu faço a PCR para confirmar a presença do tripanossoma. Mas eu ensinei para vocês como tem que se comportar. Eu não estou vendo isso, né? Tem propriedade que não tem um veterinário, aí fica o dono ligando para a gente. Não está certo. O senhor tem que ter um veterinário aí para analisar a situação dos animais. Como que o senhor vai acertar um diagnóstico? Aí vai lá, compra bastante medicamento, medica com tudo, ele dá a medicação para tristeza, ele dá a medicação para o tripanossoma, e ele dá antibiótico. E aí, como que fica? Ele só gastou dinheiro. Tem uma outra aqui, acho que vai complementar isso que foi colocado agora. O teste sorológico, então, ela é a melhor forma para diagnosticar e avaliar o status sanitário do rebanho? Aí não mais, acho que pensando do indivíduo, é isso que eu estou entendendo, mas fazer o teste sorológico para ver o perfil, né, que ele chama de status sanitário do rebanho. E depois partir para um rastreio. Isso, e você tem um problema na propriedade e você sabe que naquela região está acontecendo o Trypanosoma vivax, e você foi lá e já verificou que tem animais doentes, animais emagrecendo, o teste sorológico inicialmente é a sua melhor ferramenta. A partir daí é que você vai dizer, olha, eu preciso confirmar se esse bichinho está circulando ou não. Mas nunca, gente, nunca ninguém vai acabar com a sorologia. Porque a sorologia é uma ferramenta muito boa. Ela não diz que o tripanossoma está lá, mas ela diz, olha, o bicho teve contato com o tripanossoma. Aí tem uma outra que vem também nessa linha. Quais os riscos de um animal, ele falou portador, porém com sorologia negativa, representa para o rebanho? Quais os riscos de um portador falso negativo, né, representa para o rebanho? Bom, aí por isso aí nesse caso você tem que fazer a PCR, porque se ele está negativo, ele tem sintoma ou não? Você tem que saber. E está negativo, então eu tenho que investigar mais, eu tenho que detectar o DNA do parasita. Esse é um caso que eu precisaria fazer a PCR. O animal está emagrecendo, a produtividade dele acabou, mas a sorologia está negativa. Eu tenho que investigar esse animal. Então, eu estou entendendo, pessoal, e acho que a professora deixou bem claro, né, que existem formas de trabalho que precisam ser colocadas na rotina das propriedades pelos técnicos veterinários, né? Existem as metodologias para você fazer a triagem do rebanho e as metodologias para depois você fazer confirmação de animal individual, pontual, mas a tripanossomose, de uma forma geral, ela é uma doença de rebanho. Então, isso que a professora falou é muito importante, né? A gente não pode esquecer de atrelar a parte clínica com a parte epidemiológica com o diagnóstico.
Aí você acha que trabalhando esses 3 pilares, você consegue se assegurar o caminho que tá se delineando aí de apresentação de resultados para o produtor, né? Então, Otávio, que foi nosso aluno, está dizendo aqui que me ama. Eu também te amo, viu? Ele está em Pelotas agora, é professor lá. A sorologia pareada seria, sim, uma alternativa viável, viu? Para esses animais soropositivos. O Otávio trabalhou na tese dele, tanto de mestrado como doutorado, ele trabalhou com tripanossoma, infecção experimental em Trypanosoma vivax. E é um profissional que eu respeito muito, um excelente clínico de grandes. beleza, tá bom. Uma outra pergunta aqui. Está falhando sua voz. Professor? Melhorou? Melhorou. Pelo que eu estou entendendo, Falhou de se novo. professor? Oi? Carla. Malaco, você sabe mais do que eu. Oi, professora, voltou? Deve estar com Voltou alguma agora. instabilidade na rede. O Malaco diz que eu sei muito, tenho conhecimento. Ele tem muito mais conhecimento do que eu. É muito bom que eles estão aqui, podendo também trazer a experiência de campo deles, né? Isso enriquece bastante. Muito, muito mesmo. Tem uma outra pergunta que está perguntando se é possível ter a manifestação da doença de formas diferentes de acordo com a região do Brasil. Eu acredito que não, porque a gente... as nossas cepas aqui de Trypanosoma vivax, elas são diferentes das cepas africanas, tá? Tem cepas africanas que causam síndrome hemorrágica. Eu não encontrei nenhuma, talvez algum veterinário pudesse me falar se encontrou, né? Não encontrei. Então, eu acredito que essas cepas nossas ainda, elas estão na adaptação e ainda vão mudar. Eu acho que a gente vai ter ainda divergências genéticas aí ao longo do tempo, mas eu acho que não. E tem na experiência da professora, né, quais são as regiões do Brasil endêmicas ou epidêmicas do tripanossoma? Existe isso ou ele está disseminado nacionalmente? Ele está nacionalmente. Eu tenho um mapa que eu fui colocando o desenho do tripanossoma em todos os estados. Eu acho que faltou, se não me engano, foi Roraima, Roraima, qual outro? Macapá ou Amapá? Olha, só 2 ou 3 estados que eu não tenho, mas que eu tenho certeza que lá existe, mas porque não foi ainda notificado. Agora, no resto dos estados brasileiros, todos têm notificação. E surtos ocorreram no Brasil quase todo. A gente pensa que ele é regional, então não é, né, professora? É disseminado. Não, porque você tem também muito movimento de animais, né? Então, a gente não sabe nada de movimento de animais. Né? Você põe um animal aqui num caminhão e você leva ele lá para o Nordeste. Sim. Não tem jeito. Vai junto, né? Vai. É igual o vento, né? A gente trabalhando com anemia infecciosa equina, a gente fazia sempre uma brincadeira, né?
Não adianta você não ter e o seu vizinho ter, porque uma rajada de vento traz a mosca hematófaga em um segundo para a sua propriedade. Não tem jeito. Ainda com relação ao diagnóstico, a Adriana Tunin perguntando: material de necrópsia, é possível fazer diagnóstico de material de necrópsia? Se sim, qual órgão coletar? Acredito que para PCR aí, né, Adriana? Você pode utilizar, sim, material, colher, por exemplo, baço, colher linfonodo. A gente faz PCR de órgãos. Nós fizemos de todos os tecidos, inclusive da gordura e da pele. Nós fizemos PCR. E fizemos também a imunofluorescência, detectamos eles por imunofluorescência em todos os órgãos e tecidos. Olha só, tá vendo? É. Aí tem uma outra aqui que acho que é complementar. Como as amostras devem ser coletadas e transportadas até o laboratório? É soro normal ou tem alguma especificação por conta da parasitemia? Se você quiser soro, você colhe o sangue, separa o soro, de preferência que ele não seja hemolizado, né? E aí uma alíquota pequena, 1 ml, você coloca em Eppendorf e congela. E aí você pode enviar o soro congelado. A Seva tem trabalhado bastante com a gente, né? E aí nós padronizamos para eles o soro em papel de filtro, para facilitar o envio. Então, os veterinários colocavam o soro no papel de filtro e enviavam, e não precisava de gelo, nenhum um transporte especial. E quando é tecido, você pode colocar no álcool fragmentos pequenininhos de baço, linfonodo, no álcool 70. Chegando aqui, a gente pode fazer extração de DNA. Então, agora, se for para fazer histopatologia, aí tem que colocar no formol 10%, né? E enviar para fazer a histopatologia aqui. Se for fazer imunistoquímica, a coisa já é diferente. Você tem que deixar no máximo 78 horas no formol 10%, e daí você tira dali e põe no álcool 70 para encaminhar. Porque é para não lesar tanto o órgão e você conseguir fazer imunistoquímica. Para o PCR pode ser fragmento congelado? Pode ser congelado. Pode ser. Mas agora tem algumas perguntas a respeito de tratamento, professor. E prevenção. Tem uma pergunta aqui ótima. Diante de tudo isso, tem como fazer prevenção? Claro que tem. É que o pessoal esquece de que a gente pode fazer a prevenção. Quem que transmite? São moscas. Então, eu tenho que ter um controle de mosca. Eu ensinei muita gente a eliminar essas moscas, principalmente aonde você tem fazendas de gado de leite, porque os animais ficam mais aglomerados. E aí, o que eu tenho visto? O pessoal coloca o animal, vai tirar o leite, aí tem muitas fezes ali, aí o pessoal pega, lava, empurra aquelas fezes, mas as fezes são empurradas para uma área pequena de piquete e fica ali. Olha, gente, a gente sabe que as moscas, elas colocam ovos em fezes frescas. Você só está aumentando a população de mosca, né? Então, eu ensinei para eles coisas que são simples, mas eu falava, paga um peão só para fazer limpeza, e paga ele bem. Você vai eliminar muita coisa, muito agente que vai trazer problema aos animais. Então, você tem uma área que o animal não frequenta, e essa área é ensolarada. Sol de manhã até a tarde. Aí você vai, pede ele para colher todas as fezes, leva para aquela área. Cobre aquelas fezes com um plástico preto.
e cerca com pedra ou com madeira, tora de madeira para não voar. E o sol que bate ali o dia inteiro, a temperatura chega até quase 80 graus. Que ovo e larva de mosca que vai resistir? Nenhuma. Aí você começa a notar que a população de mosca diminuiu no estábulo. Vai diminuindo, porque você está acabando com elas. E isso daí, o proprietário que vem fazendo isso e alguns outros, eles falaram, professora, a senhora sabe que melhorou até a mastite aqui nesses animais? Claro! Quem é que leva as bactérias ali para os tetos da vaca, gente? Aí ele falou, economizei, estou economizando dinheiro lá na cooperativa, não estou mais gastando tanto antibiótico, por causa da limpeza, do controle de mosca. Então, vamos pensar com bom senso. Quando eu vi aquilo, outro dia eu fui numa fazenda, eles jogavam no caminho as fezes dos animais. Eu falei, mas o que é isso, gente? Olha a quantidade de mosca que está aqui. É mesmo, professor. Então, vocês estão só gastando dinheiro. Aí começaram também a usar esse processo tão simples, bobo até, mas que eliminou muito a mosca no estábulo. Aí, gente, estão anotando todas as dicas, hein? Hoje está uma live riquíssima de informação para vocês. Espero que vocês estejam anotando bastante coisa. Professor, agora a pergunta sobre qual o protocolo recomendado para tratamento? Se existe e se tem alguma experiência com isso. Bom, a Seva tem um protocolo que ela recomenda para o tratamento, né? Então, vocês podem seguir o protocolo da Seva, que é um protocolo também eficiente. Agora, você pode usar também o diaminazeno. São as duas drogas, o diaminazeno e o isometamídio, né? Eu uso a primeira injeção com o diaminazeno, porque às vezes o animal está muito fraco, você faz o isometamídio, ele sente muito. Então, eu faço o diaminazeno, 30 dias depois eu começo com o isometamídio. 30 dias depois, eu dou novamente o diaminazeno. E 30 dias depois, eu volto no isometamídio. Eu faço isso porque eu penso assim, eu vou dar uma pancada na cabeça desse tripanossoma. Eu não vou dar chance para ele, né? Para ele se esconder e para ele voltar novamente a reproduzir. E o animal eu tenho feito exames e eu tenho dado um bom resultado, né? Mas o protocolo que a Seva recomenda também é um bom protocolo quando você fez o diagnóstico do tripanossoma na propriedade. O que é que tem que ser feito em qualquer um deles? Você tem que controlar o gado tratado. Você não pode abandonar. Você faz o tratamento, os protocolos, e depois não tem mais controle. Aí o proprietário compra mais animais e introduz na propriedade. Cadê o controle? Você vai perder a eficiência do medicamento. E olha, o isometamide é um medicamento muito eficiente, mas se continuar a utilizar ele em escala, em grande número de vezes, daqui a pouco nós não vamos ter medicamento. Então, o pessoal precisa parar e usar o bom senso para fazer isso daí. Gente, que puxão de orelha, hein? Vamos ficar antenados com isso. Orelha, viu? Isso mesmo. Porque está na nossa responsabilidade, enquanto técnicos, levar a informação correta, o diagnóstico correto
e minimizar o impacto das resistências, né, a todos esses agentes que a gente está enfrentando. Então, vem, assim, com muita propriedade esse puxão de orelha, professora. Aqui acontecem as coisas assim. O ano passado, um proprietário chegou, o gado dele todinho pegou tripanossoma. E ele comprou uns animais do vizinho, que estava vendendo bem barato, ele achou que era ótimo, introduziu aquele gado doente na propriedade dele. Aí ele chegou e contou, eu falei, bem feito. Professora, como que a senhora me fala bem feito? Bem feito porque você foi comprar aquele gado bem barato, né? Na bacia das almas, não é assim? Ele falou, é isso mesmo, professora, que a gente usa na bacia das almas. Então, e agora? Como que você vai? Você vai gastar um dinheirão para tratar, sendo que você podia ter evitado isso. Então, essas dicas que a gente dá, a gente devia fazer também um pouco de live com o proprietário. Ele tinha que ouvir isso. Porque ele é muito teimoso, muito teimoso. Nós vamos fazer, professora. Então, Porque a gente vai entrar nessa briga aí com o tripanossoma com a senhora e nós vamos fazer. É nosso compromisso, viu? tá certo. O Alisson está perguntando, mas eu acho que a professora já respondeu, Alisson. Só escreve aqui para mim se você ficou com dúvidas. Ele pergunta assim, qual seria o número ideal de doses para controlar a doença em um rebanho com diagnóstico positivo? Eu acho que, não sei se ele quer saber se trata todo mundo ou se trata só os positivos. Olha, eu trataria todo mundo. A partir do momento que você tem o diagnóstico, é melhor você tratar todo mundo. Porque você vai ter animal assintomático. Você corre risco. Adriana. Por isso que a sorologia é importante, né? Porque ela fala assim, 80% do seu plantel está positivo. Entenderam, gente? De novo, hein? Ela é uma doença de rebanho. Doença de... Marcando aqui isso daí. A Adriana está falando assim, que os proprietários às vezes não escutam aquilo que os técnicos procuram levar, né, como conhecimento. Então, acho que ela está reforçando a necessidade de fazer uma live aí com os produtores. E é bom que eu posso falar qualquer coisa, né? Porque eu não trabalho para eles, então eu puxo a orelha deles, né? A carapuça vai servir. Então, vai ajudar. Vai ajudar. Juliana Piazzi está perguntando, não existe nenhum... Ai, Juliana, perdi, mas acho que não existe nenhum medicamento que é bom para profilaxia? O isometamídio, ele é terapêutico e profilático. E aí a dose de profilaxia é 0,5 miligramas, a dose terapêutica é 1 miligrama. Então, é o único medicamento que você tem. O problema de não funcionar com o diaminazeno é que ele circula muito pouco tempo, né? Então, o isometamídio tem uma circulação maior, né? O Alisson está perguntando de novo, quantas doses no rebanho total? Alisson, a professora explicou, ela faz a primeira dose com o diaminazeno, depois vai para o isometamídio, depois volta para o diaminazeno e depois termina com o isometamídio. Então, 4 doses intercalando 2 princípios ativos. 2 princípios ativos. A cada 30 dias, as aplicações a cada 30 dias. Depois você dá um feedback aqui, Alisson, se ficou claro, tá bom? Silmedverte, professora, a tripanossomia... Corrigindo aqui, profilático e 1 miligrama. Tá certo, Malaco? A senhora pode repetir, professora, que eu acabei cortando? Ele falou que dá uma proteção entre 8 e 16 semanas e que a dose profilática é de 1 miligrama.
Aí a Juliana está emendando. Como seria, então, a recomendação para profilaxia? A partir de que idade? Olha, vai depender do diagnóstico também. Por exemplo, você tem bezerro, você tem novilha, você tem adulto. Então, essa necessidade do medicamento vai depender se o seu rebanho está todo contaminado ou não. Respondido? Deixa eu ver aqui para eu não perder nenhum. O Cássio Camargo, ele está perguntando se existe risco de resíduo desses medicamentos no leite. E com a necessidade desses tratamentos, como fazer? Olha, você tem que dar uma olhada, porque eu de cabeça eu não lembro do tempo em que você precisa dar após o tratamento. Eu não me lembro do diaminazeno, se alguém souber aí, ô Malaco, dá um socorro. E os resíduos do isometamide, eu não lembro de cabeça. Enquanto isso, a gente vai passando aqui da Silmedvet. Professora, a tripanosomíase pode ser considerada uma tristeza parasitária também? Não. O que você chama de tristeza parasitária é babese e anaplasma. Se for só babese, é babesiose. Se for anaplasma, é anaplasmose. Mas tristeza parasitária é a ocorrência dos dois agentes. Babésia, que é um protozoário, e anaplasma, que é uma bactéria. Mariana, está perguntando se deu negativo. Você leu aí? Consegui pegar, a Juliana pegou. É indicado tratar o rebanho com resultado positivo na sorologia ou PCR, porém negativo nas técnicas diretas? Certo, porque tá crônico. O animal é um rebanho crônico. E o Malaco respondeu aí. Você viu? Os testes com vivêndio foram feitos em animais a partir de 4 meses. Acho que a resposta da pergunta a partir de que idade tratar, né? Isso. Gente, já são 20 para as 9. A professora está cansada? Se deixar, a turma continua perguntando. Eu estou sentadinha aqui, não estou cansada. Pessoal, quem está aqui nos assistindo, vamos colocar as últimas perguntas para a gente, daqui a pouquinho, estar liberando a professora. Olha, o Malaco respondeu. Os testes com o vivêndio foram em animais a partir de 4 meses. Alguém conseguiu saber a parte de resíduo que o Cássio Camargo perguntou? Se alguém souber, não sei se tem alguém da SEVA participando que puder dar esse feedback para nós. A carência do diaminazeno é de 96 horas, responderam aqui. E do isometamídio? Tem carência? Já a pessoa já responde. No caso, o diaminazeno é o Ganazeg. Então, se você aplicar, tem que esperar 96 horas para o leite. Olha, o Malaco respondendo. Abaixo de 4 meses, pode-se empregar o Ganazeg ou avaliar risco versus benefícios com o uso do isometamídio. Isso. Ô, Malaco, e quanto tempo eu tenho que deixar o animal sem tirar leite quando eu faço o isometamídio? 0 de carência para o leite. Então, o isometamídio, ótimo. O vivêndio, a carência é 0 para o leite. Respondido, Cássio? Dá um ok aqui para nós. Carência 0. Pessoal, mais alguma pergunta que vocês gostariam de estar fazendo para a professora? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente já agradece, né, a professora, muito pela participação. Gostei dos puxões de orelha.
Eu acho que isso é fundamental hoje em dia. Esse chacoalhão mexe com a cabeça da gente, né? Com a cabeça de todo mundo que está aqui. E isso é muito, muito importante. Aquilo que a Adriana falou, né? A gente fala às vezes, o produtor às vezes não escuta. Então, a gente também se colocar nessa posição e se perguntar, né? O que eu posso estar fazendo de diferente aqui? Será que existe uma forma dele interpretar o que eu estou falando de uma outra maneira, né? Então, se todo mundo aqui sair da caixa e se colocar à disposição, eu tenho certeza que a gente colhe bons resultados. Professora, deixo a senhora com a palavra para fazer o seu encerramento. Está todo mundo aqui batendo palma, dando parabéns pela live, mandando os corações. A turma gostou Muito bastante. obrigada, viu, gente? Eu agradeço. Se eu disse alguma coisa errada, vocês me perdoem. Precisando, pode mandar por e-mail as dúvidas ou me telefonam. Eu acho que acabei fazendo muitos amigos que eu conheci só por telefone, né? Mas eu podendo ajudar, eu vou ajudar vocês, tá bom? Então, se você puder passar o meu e-mail para eles, pode passar. Aí eles mandam perguntas, né? Estão perguntando aqui por que alguns animais apresentam sinais de dor. Sinceramente, eu não sei, porque dor em bovino é muito difícil, viu? O bovino, quando ele sente dor, ele fica deitado, parado, ele não se mexe. Então, é muito difícil você saber o que é a causa. E o animal, quando deita, ele está muito fraco, ele está numa anemia muito grande, ele não consegue levantar, não tem força, e ele fica quieto. Agora, eu não conseguiria analisar se ele sente dor, sinceramente. Porque bovino é um animal difícil da gente detectar dor. Se algum veterinário aí puder ajudar, eu agradeço. Dá tempo de mais uma pergunta? Chegou mais uma aqui, professora. Posso fazer? Então tá bom. A Vanessa está perguntando assim: somos produtores de leite de vaca leiteira, animais submetidos ao correto protocolo de tratamento conseguem uma sobrevida produtiva e reprodutiva normal? Se você tiver um controle sanitário adequado, você consegue. Por exemplo, eu ainda falo, você que é produtora, existem programas em que você coloca no computador e você pode ter cada animal seu cadastrado e esse animal ele pode ser rastreado. Quer dizer, tudo que acontece com aquele animal, você registra ali naquele cadastro. E você procura fazer todas as vacinações, você faz um controle de carrapato adequado. Às vezes eu ensino umas coisas que não está em livro e é bom que o pessoal saiba. Por exemplo, eu tenho muito carrapato. Eu preciso ter esse controle. As drogas que estão aí já não estão funcionando 100%. A gente sabe disso, tem resistência. Mas eu preciso fazer a rotação de pastagem. E a rotação de pastagem ela tem que ser feita também com bom senso. Eu tenho um plantel que está carrapatado. Aí eu tenho uma área, eu ponho aquele meu gado lá, faço tratamento para carrapato, deixo ele preso, água, comida, e observo a quantidade de carrapato que cai. Caiu no chão? Peão, vem aqui, rastela tudo. Vamos catar todos esses carrapatos, jogar numa lata, fogo neles. Elimina. Aí você pega aquele gado e coloca no primeiro pasto. Você não levou infestação para o pasto. Gente, 95% de carrapato está no pasto, 5% está no animal. Então, leva aquele animal que você tirou os carrapatos para o primeiro pasto.
Aí você passa para o segundo, para o terceiro. O que aconteceu? Houve uma redução. Você vai ter um gado que não vai ter, vai ficar que nem uma jabuticabeira. Não é possível uma coisa dessa. E outro ponto importante é que nós temos que eliminar resíduo na carne e no leite. E esses produtos para carrapatos geram muito, mas muito resíduo. E você está tomando leite, você está comendo a carne. Então, vamos fazer com critério esse controle. Já não tem droga contra carrapato atuando. E você ainda infesta, não tem jeito. Então, vamos usar sempre o bom senso. E essa pergunta que chegou agora, ela é bem importante no meu ponto de vista. É do Carlos Augusto de Melo Correia. Em um rebanho portador de tripanossoma, que usa vacina reprodutiva, o simples fato do animal ou do rebanho ser positivo ou ter tido o tripanossoma compromete a eficácia da vacina ou pode comprometer? Vai depender do tratamento que você fez, se é um tratamento eficiente, se você fez um controle desse tratamento demonstrando que não tem parasita circulante, e você não vai poder deixar de ter o controle do rebanho. Então, pode interferir ou não, mas vai depender do resultado após o tratamento do rebanho. Aí essa é uma dúvida minha, né? Em termos de imunossupressão causada por um animal positivo, essa imunossupressão, ela é mais celular, né? Imunomediada celular, e isso impacta nas respostas não só ativas, né? Do animal como um todo, como resposta imune inata, ou às vezes até como resposta imune adquirida no caso das vacinações. Se a imunossupressão consegue ter esse efeito negativo ou não, ela é uma imunossupressão mais superficial. Ela é transitória. Agora, se você tem um animal que tem péssima alimentação, você não tem animal com mineral, e verme em quantidade, carrapato em quantidade. Olha, carrapato também leva a imunossupressão. Então, é aquela situação. Eu tenho um gado de leite, eu tenho que ter boa alimentação, mineralização, vacinação, controle de mosca, controle de carrapato. Que doença que vai se instalar? Vai ser difícil. E eu tenho maior probabilidade de eliminação do tripanossoma, porque o meu animal consegue ter uma boa resposta imune. Agora, se eu não tenho nada daquilo, o animal não tem resposta. Ele vai continuar sendo um portador e disseminando a doença, ele não vai ter produtividade de carne nem produtividade de leite. Ele é uma vítima nas nossas mãos, né? É uma vítima. Acho que está respondida a sua pergunta, Carlos. Bem respondida. Encerramos, pessoal? Mais alguém? Última batida do martelo, professora. Vamos lá. Mais alguém? Quem dá a última pergunta e a gente encerra para a professora também poder descansar. Chegou uma aqui pelo meu WhatsApp. Os testes rápidos têm acurácia na detecção? São testes sorológicos ou testes de antígeno? Os testes rápidos, que inclusive é da nossa empresa, imunocromatografia, tem acurácia sim. A gente fez a comparação com o ELISA teste, né? E ele tem praticamente a mesma sensibilidade e a eficácia dele é grande. O grande problema, e que a gente já fez uma live, inclusive a pedido do pessoal, é que às vezes o nível de anticorpo é tão baixo
que ele pode dar negativo no teste rápido, ou então aparecer uma linha tão fininha que o pessoal não consegue enxergar, mas é positivo. Mas nós estamos conseguindo resolver isso, a gente vai conseguir resolver essa situação, mas ele é eficiente, ele tem detectado com mais facilidade no rebanho a doença. Outro dia, um rapaz, ele comprou vários testes, 80% do rebanho estava positivo. Então, quando vocês fizerem o teste, procurem fazer, esperar o tempo adequado e depois, olha, até usar uma lupinha, às vezes ajuda, porque a gente às vezes também está com a vista ruim, tem miopia, tem astigmatismo, tem tanta coisa que não consegue enxergar direito. Mas, mesmo que tenha uma linha fininha, é positivo. Lembrando que o titro de anticorpo é muito baixo, aí você pode ter este resultado que às vezes deixa você na dúvida. Hoje, com o celular, a gente pode bater uma foto e ampliar, né? E ampliar. Os testes fraco positivos de Covid, eles orientavam, bate a foto no celular e amplia. E aí você consegue melhor para ver a linha. Ai, professora, as perguntas não param. Eu posso encerrar se a senhora preferir ou a gente pode seguir, a senhora manda. Qual pergunta que fizeram? No caso da prevenção usando vivêndio em vacas prenhes, pode ocorrer reabsorção fetal, acredito que seja isso. E o outro, por favor, professora, comente sobre o controle de agulhas, se a senhora indicaria. Tá. Essa parte de vacas prenhes, se tem a reabsorção, eu não sei. Algum veterinário pode me ajudar, o próprio malaco, alguém aí, eu não sei, sinceramente, se tem. Eu sei que tem o abortamento, mas a reabsorção eu não sei, tá? Agora, agulha. Às vezes a pessoa fala, eu comprar agulha fica caro. Se você não quer comprar agulha, então você vai ter que lavar essa agulha. Então, tem que passar em água corrente, depois você ferve essa agulha. Inclusive, eu fervia com um pouquinho de detergente, aí você enxágua exaustivamente essa agulha, inclusive usava uma seringa grande passando na agulha para tirar todo o resíduo. Aí depois eu colocava em álcool 90 eu colocava. E quando eu ia usar, reutilizar, eu tirava do álcool e reutilizava. Até ela ficava com a ponta romba, eu já eliminava, né? Mas eu recomendo usar uma agulha para cada animal. E esse pessoal que usa oxitocina, às vezes eu vejo, eles introduzem a agulha com sangue e a oxitocina fica vermelhinha que nem sangue, né? Você tem que ter uma agulha no frasco só para retirada da oxitocina. Você não pode pegar uma outra agulha e introduzir ali, né? Senão você está levando parasita para dentro do medicamento que você está usando, né? E ali sobrevive, viu? O Elber, que é um menino danado de pesquisa, ele fez vários produtos e a sobrevivência do tripanossoma nesses produtos. Nossa, estava tudo lá. A Malaco respondeu aí, ó. Quer falar? Que o abortamento pode ocorrer não pela aplicação do produto, mas pela infecção transplacentária anterior, a aplicação ou mesmo fome energética. E que vivêndio é seguro para usar em fêmeas prenhes. Ele está respondendo aqui também. Bom, gente, acho que agora, quase 9 horas da noite, professora, a gente respondeu muitas perguntas e eu acho que a gente já pode considerar a nossa live encerrada, né?
senhora também poder estar e todos nós aqui rever nossas anotações para sedimentar todo esse conhecimento. Então, Tá eu queria bom. agradecer, em nome de toda a equipe do Vida Vet, queria agradecer de coração a disponibilidade da senhora essa hora estar aqui com a gente, né? Tá Tem bom. gente convidando para tomar um café medroso, não sei o que isso Ó, quer dizer. doutor Iriel que me ensinou esse café medroso. É aquele que tem medo de vir sozinho, então ele vem acompanhado. Ah lá, tá Então, vendo? eu gosto de café medroso. Café corajoso eu não gosto, ele vem sozinho. Muito bom. Pessoal, eu vou anotar aqui depois se mais alguém tiver alguma dúvida e eu repasso no e-mail da professora e ela manda para vocês a resposta, tá bom? Tá bom, tá ok. Professora, muito Muito obrigada a obrigada. todos pela oportunidade. Pode contar comigo sempre que vocês precisarem, tá bom? E marquem aí se vocês gostaram, que aí a gente traz a professora mais vezes. Tá certo. Pessoal, muito obrigada e De um bom nada. descanso a todos, viu? Muito Obrigada, obrigada. professora. Bom descanso, tá? Obrigada. Tchau.